Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa do seu canal de segurança, o canal Conexão. Essa revista eletrônica que vem trazer para você todas as novidades que permeiam o assunto da segurança que está presente no nosso dia a dia e em todas as nossas ações. E eu falo hoje com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Pedro Aihara. Tenente é um dos vários postos ou cargos de chefia que compõem o oficialato. O oficial que desempenha funções de chefe de seção, comando ou fração e substitui um capitão no comando de subunidade. Muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você conosco. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os nossos espectadores que estão acompanhando aqui o Conexão Segurança, que a gente possa bater aí um ótimo papo aqui, conversar sobre essas questões, né? Não só de segurança, mas também das nossas vidas pessoais e compartilhar essa experiência com os nossos espectadores. Me conta uma coisa, Pedro, divide com todos nós. Qual a escolha da família Aihara por Minas Gerais, o encontro do Pedro com o direito na Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e o encontro do Pedro com o Corpo de Bombeiros? Olha, Leandro, eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe é uma artesã, o meu pai é um técnico em mineração. A família da minha mãe, ela é daqui mesmo de Minas Gerais. E minha mãe, antes dela ser artesã, ela era professora. E aí ela foi para Rondônia trabalhar numa escola, geralmente nesses grandes projetos de mineração, eles montam, né, uma espécie de vila lá. Minha mãe foi ser professora lá em Rondônia, lá em Porto Velho. E o meu pai, enquanto técnico de mineração, ele vem de uma colônia japonesa aqui no Brasil que se chama Tomeaçu. Os meus bisavós, depois meus avós vieram para cá e se estabeleceram lá. Isso fica no interior do Pará, uma cidade que trabalha principalmente, né, com a produção de gêneros agrícolas. Já foi um grande polo de produção de pimenta do reino, hoje de frutas variadas. E aí o meu pai, ele faz esse curso técnico de mineração e começa a percorrer toda, principalmente a região amazônica, ali nos projetos de mineração. Numa época, né, que as coisas eram muito diferentes, meu pai já teve malária, febre amarela, dengue hemorrágica, tudo que você pode imaginar dessas doenças tropicais. E aí meu pai vai para Rondônia para trabalhar justamente nesse projeto de mineração. E aí eles se conhecem lá. A minha irmã vem primeiro, minha irmã é mais velha, também servidora pública do Estado, né? Ela fez Fundação João Pinheiro e Direito, então já tem aí uns bons anos já de carreira. E aí antes, né, a minha mãe ela acompanhava o meu pai, porque ele ficava, né, cada hora num projeto, numa parte diferente do país. Quando eu acabei nascendo, minha mãe preferiu, né, ela fixar a base aqui em Belo Horizonte mesmo, pela própria questão de estrutura familiar, e aí eu sempre vivi aqui boa parte da minha vida. Teve uma época que eu morei em Barbacena, que eu fui da aeronáutica antes de entrar para o bombeiro, me formei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, uma instituição e uma escola pela qual eu tenho o maior carinho do mundo, tenho muito orgulho em ter pertencido lá. E quando eu estava formando na aeronáutica, porque lá na EPICAR você fazia o equivalente ao ensino médio, quando eu estava me formando lá na EPICAR, que eu iria, né, no ano seguinte para a Academia da Força Aérea, para já poder, né, iniciar ali na formação do oficial aviador, do piloto da Força Aérea, eu pensei o seguinte, falei assim, olha, eu gosto tanto do meu estado, gosto tanto da minha cidade, dentro do meu projeto, né, familiar, né, eu quero ter raiz em um lugar, e então eu acho que eu quero estar numa profissão que me permita ter esse vínculo com o meu estado, ter esse vínculo, né, com a minha terra. E aí estava com um concurso aberto para o Corpo de Bombeiros. Eu sempre achei bombeiro uma profissão maravilhosa, já tinha muita tranquilidade com, né, a carreira militar, porque estava, né, enquanto aluno da EPICAR, e antes disso eu estudei em colégio militar, no Colégio Militar daqui de Belo Horizonte. E eu falei assim, acho que eu vou tentar isso, porque eu admiro muito a profissão. E eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu pudesse ajudar pessoas a lidar com gente, fazer diferença de alguma forma. E aí fiz o concurso, né, o CFO. Junto com isso, eu fiz também um vestibular para Direito, que eu sempre quis fazer Direito, porque essa parte assim, de você lutar por justiça social, por você estar dentro ali, né, da elaboração, da aplicação da lei, sempre foi algo que me encantou bastante. Fui, felizmente, aprovado nos dois. E aí comecei junto
do CFO direito. Era uma rotina maluca, Nossa. porque o CFO no início ele é internato, né, e depois ele continua sendo em tempo integral, embora você só durma em casa. E aí, basicamente, eu fazia direito noturno, então eu saía 7 horas, geralmente, do quartel, quando eu não estava de serviço. E aí já ia direto para a faculdade, porque a aula na faculdade começava às 7 horas. O quartel, a Academia de Bombeiros, na época, ela funcionava bem próximo da Faculdade de Direito da FMG, que fica ali, né, na região central. Chegava lá fedendo, suado. Correndo. Às vezes depois de aula de incêndio florestal, se literalmente defumado. Eu já tive situações assim, até engraçadas, assim, de professor, às vezes parar a aplicação de prova porque achou que estava pegando alguma coisa, fogo pelo cheiro, e na verdade era eu que tinha acabado de chegar de uma aula de incêndio florestal. E aí fiquei lá com muito esforço, com muita batalha, consegui me formar nos dois, e aí depois fui designado para uma unidade operacional. A princípio eu fiquei no 1º Batalhão de Bombeiros, que é responsável pela região Centro-Sul, não só de Belo Horizonte, mas pega ali até Ouro Preto, Ponte Nova, Mariana. O 1º Batalhão fica aqui... Isso, a sede dele fica aqui na Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte. E atende até Ouro Preto e Mariana. Atende até Ouro Preto, Mariana, aquela região toda. E aí fiquei esse tempo atendendo na rua mesmo, né, ali na ponta da lança. Depois eu fui para uma unidade especializada do Corpo de Bombeiros, uma unidade operacional que era a Companhia Independente de Resgate, uma unidade que não existe mais na estrutura do bombeiro, mas era especializada em atendimento pré-hospitalar. Então, igual quando eu falo, né, sobre essa questão das rodovias, acidentes, é porque todos os dias eu lidava com isso, né, via, né, até hoje a gente vê, infelizmente, esses acidentes no anel, nas rodovias, enfim, esses problemas que poderiam ser menores, infelizmente não são. Era aquela equipe de resgate mesmo, né? Isso, exatamente. É o pessoal que roda naquelas unidades de resgate, conduzindo, né, as pessoas que são vítimas de diversos acidentes e problemas clínicos também para os hospitais, fazendo aquele atendimento pré-hospitalar. Depois disso, eu fui para o Comando Operacional de Bombeiros, para o 1º Comando Operacional de Bombeiros. A estrutura do bombeiro ela é dividida em comandos operacionais pelo Estado, e eu fui para o 1º COB, e esse 1º COB ele é responsável basicamente pela região metropolitana de Belo Horizonte, e pega ali também até a região de Divinópolis, ali, todos esses batalhões. E lá tive a oportunidade de mexer mais com essa parte mais de gestão estratégica mesmo, da corporação, e depois eu fui para o Estado-Maior da corporação, para a parte da assessoria de comunicação organizacional. Então, assim, dentro da minha carreira, né, eu tenho mais de 10 anos de Corpo de Bombeiros, eu tive a oportunidade de passar por várias unidades, né, com enfoques, com níveis, com patamares estratégicos diferentes, e isso me deu, né, a possibilidade de conhecer mesmo, não só a atividade de Corpo de Bombeiros, mas a atividade de segurança pública, de gestão estratégica, sob diversas perspectivas. Sou apaixonado não só com a minha carreira, né, mas com a área de segurança pública. Quando eu escolhi, isso até é alguma coisa interessante que você também pode complementar em relação a isso, quando eu fui para a área de segurança pública, eu escutei muitas pessoas, principalmente na faculdade, em outros campos, certamente talvez você já tenha escutado isso, que foi o seguinte, fala assim, nossa, mas você é um cara tão capacitado, tão habilitado, tão inteligente, você vai realmente escolher uma profissão de segurança pública? O que mostra o tanto que na nossa sociedade as carreiras de segurança pública elas têm sido desvalorizadas. Então, se antigamente, né, as pessoas elas tinham orgulho ali, né, do seu filho, da sua filha, né, tá ali seguindo pela carreira de segurança, hoje os pais eles têm receios. Quantos, né, colegas meus, né, que são oficiais da polícia, do Corpo de Bombeiros, não só oficiais, praças também, das carreiras, né, da Polícia Penal, do socioeducativo, da Polícia Civil, e às vezes quando o filho dele está falando assim, não, pai, estou pensando em fazer o concurso aqui para investigador, para analista, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, o próprio pai fala o seguinte, fala assim, ô meu filho, não mexe com isso não, porque isso daí é estresse, hoje em dia tá na rua, né, nós que estamos ali na ponta da lança, a gente sabe do que a gente está falando, e é muito triste que a gente chegue ao ponto de que às vezes a gente tenha receio que os nossos filhos, que as nossas filhas, eles sigam pelas nossas carreiras de tantos problemas que nós temos que enfrentar ali no dia a dia, às vezes com uma falta de reconhecimento, com uma falta de valorização. A gente tentar mudar um pouco disso, e é por isso, né, que eu acho que a gente está nessa caminhada aí juntos aí para poder transformar um pouco essa ideia. Pois é, a gente examinando realmente, houve um tempo em que ser militar era improvável, né? As pessoas serviam o exército, mas depois para entrar numa carreira para a polícia militar, ou o corpo de bombeiros, a polícia civil, o próprio sistema prisional, era impensado até por questões de desvalorização mesmo. Posterior, nós passamos um tempo em que ficou atrativo, ficou considerável abraçar, acho que nós fazemos parte dessa geração,
em que recepcionou essa mudança, essa alteração de estatuto aí das polícias e do sistema de defesa social como um todo. E o que aconteceu? O que você acredita que se perdeu um pouco hoje ao ponto das pessoas não motivarem mais alguém a ser servidor público? Eu acho que essa questão assim das pessoas elas não valorizarem, reconhecerem a profissão pública, a carreira pública como ela deve ser reconhecida. Infelizmente, boa parte da nossa sociedade ela tem aquela visão do servidor público como aquele cara ali que ele não trabalha com total dedicação, aquele cara ali que chega às 5 horas da tarde, está no meio do processo ali, a caneta cai, e a gente que está dentro do sistema, a gente sabe que não é assim. Eu não só pela minha experiência, mas também observo meus colegas, minha irmã também é da carreira pública, as minhas tias, a minha família, né, estão repletas de pessoas que são da área da educação pública. Então, assim, na verdade, o que a gente vê é a pessoa se desdobrando ali, né? Quantas vezes você, com certeza, ou você já fez isso, ou você já passou por isso, de às vezes você ter que adquirir uma coisa ali que é para sua unidade, que é para o quartel, comprando com o dinheiro do seu bolso, por serviço não parar. A vaquinha. Quantos professores ali que não tem, às vezes, não tem um pincel ali para escrever no quadro, não tem ali, né, um material ali para ter um instrumento didático, compra do bolso dela. Quantas vezes ali numa viatura dá um problema, não, é porque não comprou óleo na licitação, porque não tem dinheiro disponível. Você fala assim, não, gente, para a viatura não parar, eu vou pagar isso daqui no meu bolso. E isso daqui, gente, quem está na ponta da lança sabe do que eu estou falando. Isso tem que mudar, gente, porque assim, por mais que a gente ame o nosso trabalho, por mais que a gente reconheça a importância da nossa atividade, a gente está falando de algo que a gente precisa ter uma estrutura mínima, precisa ter um reconhecimento. Todo mundo, né, gosta de trabalhar, mas a gente também precisa ser lembrado, né, nas diversas horas. Não é aceitável que um agente de segurança pública ali, ele esteja trabalhando ali com um colete balístico ali que não está em condições, que está vencido, com um material que não é adequado, às vezes trabalhando numa unidade ali, né, que você conhece muito bem o socioeducativo e o sistema penal também, trabalhando num lugar que ele não tem condições de segurança para poder trabalhar, não tem equipamento adequado, isso tem que mudar, a gente tem que entender isso, né? Eu sempre, né, durante a minha formação, eu investi na minha carreira acadêmica, na minha formação acadêmica. E não por uma questão de vaidade, mas porque eu entendo que é importante a gente estar bem capacitado para poder exercer as nossas funções. Né? Ser aluno lá do mestrado em Segurança Pública, eu fiz o bacharelado, mestrado em Direito, especialização em Gestão Pública, em Gestão de Projetos, em Gestão do Risco e tal. E tudo isso foi, né, ou foi feito, né, embora tenha sido feito em instituições públicas de ensino, lógico que a gente tem um investimento de tempo, investimento de dinheiro para poder estar ali. E, por exemplo, eu não tenho nem um centavo a mais no meu salário por todo esse investimento de informação. Uma luta pessoal, né? Investimento de formação que vai se refletir num serviço público mais qualificado. E da mesma forma que eu não tenho, né, às vezes, né, esse tipo de compensação, tantos outros servidores não têm. A gente precisa pensar nisso, porque super louvável da pessoa ali, ela se especializar, ela se qualificar. Mas isso tem que ter um reconhecimento, tem que ter uma forma da gente conseguir, né, entender a importância daquele servidor. Claro, entender que ele está se capacitando, né, para devolver em trabalho, em competência, aquilo que ele aprendeu no banco da universidade, de um curso, de uma especialização. E você fez esse investimento, né, Rara? Você passou a Universidade de Direito, fez uma especialização numa universidade de São Paulo. E como que foi essa experiência especializada em desastres? Eu tive a oportunidade, né, além de ter me formado em Direito, eu fiz uma especialização em Gestão de Projetos na USP. E eu lembro exatamente, quando eu fui escolher em que eu me especializaria, eu juro por Deus que eu estou falando agora, eu falei assim, o que eu acho que vai ser mais valioso para a minha instituição aqui? E eu via que a parte de projetos era uma parte que ainda não estava. Hoje a gente tem uma ASPLAN, uma diretoria de assuntos institucionais super estruturada, mas na época não era assim. Eu falei assim, olha, eu acho que eu me qualificando nisso, eu acho que eu posso devolver um retorno muito grande para a instituição. E fui, né, todo o custo que eu tive em relação a isso foi, né, do meu bolso, porque eu entendi a importância disso. Depois que eu terminei a especialização em gestão de projetos, eu fui fazer uma especialização de gestão do risco de desastre no Japão, com uma bolsa da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Felizmente, né, todo o comando do Corpo de Bombeiros me apoiou nessa iniciativa e me liberou para que eu ficasse esse tempo do curso lá no Japão, fazendo esse estudo, que foi fundamental em tantas outras operações, como Brumadinho, como Mariana, todo esse conhecimento técnico que a gente emprega diariamente na nossa atividade.
Depois eu fui fazer o meu mestrado em Direito também na UFMG. Depois eu fui fazer uma especialização em gestão pública pelo FJF com foco em proteção e defesa civil, porque como eu disse, a preocupação é sempre, né, de você ter o conhecimento em retorno para a sociedade. Sem dúvida. E agora estou fazendo uma especialização em gestão pela Fundação Dom Cabral. O homem não para. Gente. E assim, porque eu acho que é importante, nós que somos servidores públicos, a gente está pronto ali, né, para poder ter o que há de mais moderno em termos, né, de conhecimento, de ferramental, de instrumentos, para poder servir bem a população. As pessoas elas precisam abandonar a sociedade como um todo. Aquela ideia de que o servidor público não é realmente aquele profissional de ponta. Que eu vejo, quando eu entro no Estado, estou falando isso muito sinceramente, e eu olho para o lado ali, vejo gente ali dedicada, comprometida, qualificada, e a gente precisa saber com que a sociedade saiba disso, e para muito além disso a gente precisa estimular esse movimento, para que não sejam, né, só uma parte do nosso funcionalismo, mas que todas as pessoas elas estejam dentro dessa lógica de reconhecimento, de valorização, de qualificação, porque quando a gente tem pessoas, servidores públicos fortes, a gente tem um serviço público eficiente, e quem é beneficiado com isso é o cidadão. Você, né, se acontece uma ocorrência policial lá na sua casa, você vai querer, né, que chegue um policial militar lá, que esteja qualificado, Sem que seja dúvida. sensível à sua situação, que depois seja investigado pela Polícia Civil ali, da forma mais séria, mais comprometida possível. Você quer chegar num posto de saúde, você quer chegar na escola pública do seu filho, aquilo dali funcionar adequado. E isso, gente, não há nada mais legítimo do que a gente querer um serviço público que funcione. Mas todo mundo tem que participar desse processo. Eu acho que quando a gente pensa, né, também que esses sistemas eles são compostos por pessoas e essas pessoas elas têm que ser compreendidas e valorizadas, eu acho que a gente vai para um caminho que pode ser mais assertivo. E isso é fundamental, né? Porque graduação, estudos, formação são conexões, né? Você vai ali gerando uma carga de aprendizado e o profissional, o servidor público e a sociedade precisa ter essa clareza. Quando ele está capacitado, a devolução do serviço público ela é em outra qualidade. Então, eu estou vendo que você investe muito nessa perspectiva e acredita em um profissional público devidamente capacitado. Exatamente. E assim, a gente entender também as peculiaridades da profissão. Hoje, quantos profissionais da segurança pública eles não saem desmotivados de casa porque eles sabem que para eles fazerem um trabalho deles, para eles cumprirem com o dever deles, eles vão enfrentar obstáculos que eles não deveriam. Se a gente está numa guarnição de polícia que está fazendo um patrulhamento aqui e ela, né, faz ali, né, a abordagem de um indivíduo ali que ele está carregando determinada quantidade de droga, que tem uma previsão ali no nosso Código Penal ali, que aquilo dali realmente é um ilícito ali, eles vão levar esse cara para uma Ceflam para ficarem lá durante várias horas, e não é por má vontade da Polícia Civil de forma nenhuma, é porque também o cara que está lá na Ceflam, ele tem que ratificar ali, né, às vezes 30, 40, 50 flagrantes, tem uma fila enorme, a gente vai ficar com uma guarnição de polícia que vai ficar agarrada lá, sendo que ela deveria estar fazendo patrulhamento, a gente vai ter um policial civil ali que ele vai ficar sobrecarregado e a gente vai ter uma pessoa ali, um indivíduo que ele está numa situação ali, né, de ilícito penal, que ele vai assinar um TCO que para ele não vai gerar problema nenhum, enquanto a gente vai ter uma supercarga de trabalho aqui nessas duas instituições. Então a gente precisa pensar que a gente precisa modificar as nossas leis, a gente precisa entender realmente quais que são as peculiaridades desse sistema para o sistema funcionar melhor. O que não dá é a gente ter, né, um policial civil, um policial militar, um agente de segurança pública ali, ele não conseguindo cumprir com a tarefa dele. E aí depois, se ele toma qualquer tipo de atitude, o tempo todo ele tem que ficar ali, né, naquela linha tênue, porque ele fica sempre com medo, às vezes, de trabalhar, porque a sociedade, muitas vezes, com uma visão ali, né, colocando aquela pessoa ali como culpado, como algoz, né, sendo que a esmagadora maioria dos nossos agentes eles estão ali fazendo aquilo da forma mais séria e responsável. Então, assim, a gente chegou num ponto onde o agente de segurança pública ele tem medo de trabalhar, gente. E aí a gente está numa inversão de valores absolutas. A gente tem que dar condições, tem que dar estrutura e tem que reconhecer esse profissional. Eu acredito, principalmente, em pessoas que estejam nos espaços de poder, pessoas que entendam verdadeiramente o que é a gente estar ali na ponta da lança ali, para que a gente possa fazer um sistema que funcione para todos, e não somente para uma parcela ali da sociedade, mas ela tem que funcionar também para aquela pessoa que está trabalhando, que está cumprindo com a sua obrigação. Sem dúvidas. Pedro, desastres. O que fica de aprendizado, das lições,
qual a marca disso para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo, e o que tem que ser implementado também nessas alterações que defenda, sobretudo, a natureza e as pessoas que moram próximo a essas regiões. Ô Leandro, falando de forma bem clara, eu acho que a gente tem que parar de enxugar gelo. O que é enxugar gelo? É a gente entender, as pessoas elas só pensam em desastres quando ali, né, a água ali, né, já está batendo no pescoço, quando a gente já está naquela situação caótica. A gente tem que entender que o desastre ele só acontece quando a política pública ela não funciona. Por quê? Se a gente tem uma pessoa, por exemplo, aqui, que ela tem direito à moradia, que ela está num local que não é um local de risco, quando o rio ali que passa dentro da minha cidade, né, por exemplo, Raposa, ele transbordar, eu não vou ter pessoas que estão ocupando aqueles locais que são áreas de risco, porque a política pública funcionou antes. E aí, todos os anos, a gente tem centenas de pessoas que morrem nas tragédias aqui no nosso estado. E aqui vou trazer um dado para o nosso espectador. Minas Gerais, gente, é o estado que tem a maior quantidade de desastres no Brasil. A gente está falando de um estado que tem pouco mais de 21 milhões de habitantes, aí, 853 municípios, e a gente tem mais desastres no nosso estado do que qualquer outra unidade da federação. Se você pegar os 26 estados lá, ninguém tem mais desastre do que a gente. Que absurdo. E por que isso acontece? Quando eu falo de desastres, as pessoas às vezes elas imaginam só essas grandes catástrofes, mas a gente está falando não só dos problemas que anualmente acontecem em relação ao nosso período chuvoso, sim, aqui, os problemas relacionados à questão das secas, porque a gente tem, quando a gente tem danos, prejuízos materiais também, isso é caracterizado tecnicamente como desastre. Então, às vezes a pessoa ela perde a plantação toda dela, a criação dela de todo, porque não existia uma política pública que possibilitasse com que ela tivesse ali um sistema de irrigação, um sistema de captação de chuva, um outro sistema de você desviar um curso de um rio para você ter uma... De proteção. Exatamente. Né? E também outros desastres, por exemplo, todos os dias, isso não é uma força de expressão, a gente tem acidentes que acontecem no anel rodoviário aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, todos os dias. Não teve nenhum dia do ano passado que a gente não teve algum registro de um acidente. A maior parte deles envolvendo ou lesões graves ou mortes, ou seja, famílias que ficam ali órfãs porque o pai, a mãe, o filho, ele morreu numa situação de uma estrada, provocado por um problema que é, em primeiro lugar, político. Porque não existe uma solução definitiva, porque a gente tem no anel rodoviário fluxo urbano misturando com fluxo rodoviário, fluxo de carga pesada misturando com carro de passeio. Então, assim, é uma tragédia anunciada e ninguém faz nada. A gente fica enxugando gelo o tempo todo, tem todo dia uma guarnição lá do meu corpo de bombeiros fazendo atendimento lá, se desdobrando, porque às vezes entram 30, 40 ocorrências na Belo Horizonte inteira, sendo que é uma situação que poderia ser evitada, sendo que se a gente tem uma política pública para a gente conseguir ter um sistema de mobilidade urbana que seja mais eficiente, se a gente tem uma cidade que ela é mais inteligente, a gente consegue minimizar ou mesmo evitar aquilo dali. Então, assim, a gente, falando de uma forma bem clara, tem muita gente que está com as mãos sujas de sangue. Em que sentido? Não fazer nada também é uma decisão. Sim. E quando a gente vê esse problema acontecendo e não se estrutura para poder mudar isso do ponto de vista de política pública, de articulação, a gente certamente está sendo conivente com essa tragédia que acontece todos os dias aqui no nosso estado. A gente observa muito essa ausência do planejamento. Então eu queria que você dissesse um pouco sobre essa perspectiva e exatamente quando a gente observa a ausência da gestão num conceito que é de defesa social, que tem a ver com a segurança, que tem a ver com a mobilidade urbana. Nós precisamos entender que as políticas são transversais e parar de atuar segmentadamente, Pedro. Com certeza. A gente tem que entender, gente, que a gente está falando da atuação do Estado. Não é a atuação do Corpo de Bombeiros, do Sistema Socioeducativo, da Polícia Penal, da Secretaria de Educação, do Secretário de Saúde. A gente está ali para funcionar por e para o cidadão. E o que isso significa dizer, gente? Que se enquanto a gente não tiver uma articulação real, uma integração estratégica, que a gente consiga todo mundo, todas as secretarias, todos os órgãos, as autarquias, a gente está na mesma página, ou a gente vai fazer retrabalho, ou então a gente vai fazer um trabalho que é segmentado, que não é tão eficiente. Vou dar aqui um exemplo aqui simples relacionado à nossa audiência e aos nossos servidores de segurança pública, questão, por exemplo, de integração de banco de dados. Exato. A gente está em 2022, e se você vai fazer um REDS agora aí, e se BO, tá, gente? A carteira um BO, um boletim de ocorrência. Se você vai fazer ali um REDS e precisa colocar uma carteira de identidade que ela não é do estado de Minas Gerais, que é São Paulo, do Rio Grande do Sul, ela não puxa os dados da vítima.
Aí você precisa ir lá, né, buscar em outro banco de dados, no ISP, né, que é Informação de Segurança Pública, para você conseguir esses dados. A gente tem, né, há anos aí essa novela aí do Cinesp Cidadão, que é para a gente conseguir, né, integrar realmente, efetivamente, os bancos de dados, e esse negócio não vai para frente. Aí você precisa ter Polícia Militar, Polícia Civil, batendo cabeça ali nas abordagens, nas investigações ali, porque às vezes você tem um dado que esse banco de dados não é integrado. Aí tem uma pessoa que está lá de São Paulo, está com um mandato de prisão com ela, às vezes essa informação não chega, às vezes a Polícia Militar está fazendo uma abordagem, ele não tem aquela informação que seria extremamente valiosa, às vezes a Polícia Civil está fazendo uma investigação, não vai saber daquilo dali. Eu estou falando, gente, a gente está em 2022. A gente consegue, né, por meio de um aplicativo aqui, falar com uma pessoa em tempo real que está do outro lado do planeta e a gente não tem um banco de dados que seja integrado, que seja efetivo. Então, assim, isso é um exemplo básico para a gente falar, né, da nossa área aqui. Então, é principalmente por a gente conseguir entender, existem muitos problemas complexos para serem resolvidos, sim, mas existe muita coisa que dá para ser feita com articulação, com gente qualificada, com política pública de qualidade e principalmente com pessoas que entendam o nosso sistema e coloquem essas vozes que hoje estão subrepresentadas, que hoje estão ali, né, sem um pai, sem uma mãe, para poder defender essa causa. Quando a gente consegue colocar isso, né, na discussão cotidiana, na discussão social, certamente a gente consegue ter os olhos voltados para essa questão e ajudar a resolver esse problema de forma mais rápida, porque é isso na ponta da lança que o cidadão merece e é isso que o servidor público ele quer oferecer também para a nossa sociedade. E acredito certamente que é isso que a sociedade espera de todos nós. E você me fez lembrar da perspectiva de um sistema único de segurança pública, o SUSP. Você acompanhou a trajetória da integração das forças de segurança em Minas Gerais, a perspectiva de atuação integrada. Minas, antes da legislação nacional, tem um sistema integrado de defesa social e veio o SUSP. O SUSP poderia ou deveria abraçar esse projeto? Com certeza. Entendendo, gente, que todos nós, né, a gente está no mesmo time, né? Você que é do socioeducativo, você que é da Polícia Penal, você que é das carreiras administrativas relacionadas aí, né, ao nosso sistema de segurança pública, você que é do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, todo mundo ali está no mesmo esforço, gente, que a gente conseguir fornecer um ambiente mais seguro para o nosso cidadão. A gente chegou num nível, que eu acho muito complicado, Leandro, que a gente banalizou o absurdo. A gente sobrevive nele. A gente acha normal, ou então a gente não se escandaliza tanto com o fato de você chegar, por exemplo, você ir para um show com a sua família e você voltar sem o seu celular. As pessoas falam assim, não, me foi roubado, e as pessoas acham isso super natural. Uma coisa assim, até isso tem a ver com a integração, que eu, assim, quando eu fui para o Japão estudar desastre, lá, em determinada situação, uma das pessoas que estavam no nosso grupo, ela esqueceu a carteira dela em cima de uma mesa de um restaurante que ficava no hipercentro de Tóquio, como se fosse a nossa Praça 7 aqui, lá no hipercentro, um local assim, com a movimentação de milhões de pessoas. E aí, quando a gente chegou no hotel e percebeu isso, todo mundo que era do grupo, que era brasileiro, falou o seguinte, já era, perdeu, acabou, não vai estar mais lá. E aí os japoneses ficaram muito assustados com aquilo dali, que eles falaram assim, não, gente, é só a gente voltar que vai estar lá, a carteira. Porque a ideia para eles esquecerem alguma coisa lá e ela não ser furtada, não ser roubada, a ideia mais natural do mundo. Se é da pessoa ali, nenhuma outra pessoa vai pegar. E de fato a gente voltou lá, pegamos o trem de volta e realmente o bem estava lá. E a gente ficou absurdamente impressionado com aquilo dali. Então assim, a gente tem que recuperar a ideia de que não é só possível, como é necessário a gente chegar no nível de integração onde a gente entender que está todo mundo no mesmo time e de tanto a gente colocar as instituições para elas trabalharem juntos, porque tem muitos levantamentos de inteligência que as polícias e órgãos de segurança pública elas podem, né, compartilhar. Tem muitas atuações, quando a gente fala ali, por exemplo, de uma atuação de um incêndio florestal, que é uma área que está relacionada, né, à minha carreira e que causa um impacto gigantesco, porque você traz prejuízo à fauna, à flora, às pessoas que estão nas imediações, à qualidade do ar, você às vezes destrói ali a questão da economia, porque pode ser um campo produtivo. Exato. E é uma questão que tem a atuação do bombeiro ali, tem depois a atuação ali, né, das polícias para fazer a investigação, a captura daquela pessoa. E se a gente não conversa, se a gente não se preocupa realmente em integrar, isso não é tão efetivo. Vai ficar aquela pessoa ali, né, que provocou aquele incêndio florestal solta, ela vai provocar outro incêndio, vai provocar prejuízo a outras pessoas, às vezes danos materiais, humanos. Então, assim, integração
não é um capricho, é sobretudo uma necessidade. E quando a gente entender que todo mundo, independente de qual órgão você está ali, do 144, né, da Guarda Civil, da polícia, de qualquer lugar, a gente está no mesmo time. Enquanto a gente não se estruturar e se abraçar enquanto família, enquanto setor organizado, né, da sociedade, a gente não vai conseguir avançar. Unir para a gente conseguir avançar, isso é fundamental. Este é o nosso maior desafio? Ou você enxerga que existem outros, e quais seriam, na perspectiva de se desenvolver real atividade de defesa social voltada para a sociedade, em mecanismos públicos, de políticas públicas realmente integradas, porque esse discurso ainda é vazio ou raso em Brasília, é abrir mesa de diálogo? O que você pensa a respeito disso? Quais são os passos que podem ser dados? Olha, primeiro a gente entender, né? Isso pode parecer até um grande clichê, né? Mas isso é muito verdadeiro. A gente só dá para a gente trabalhar com uma política de segurança pública se a gente entende que a segurança pública é o último estágio ali, onde todos os problemas não resolvidos anteriormente, eles respingam na gente. Porque o policial, ele só vai ter que fazer uma abordagem ali de uma pessoa que está em situação de ilícito penal se o sistema de educação, se o sistema de estrutura familiar, de garantia, né, de direitos fundamentais, ele não funcionou antes. Você só vai ter que fazer, né? A gente tem uma população carcerária no Brasil que é uma coisa absurda. É assim, né? Maior do que a população da maior parte das nossas cidades e de boa parte dos nossos estados, gente. E quando a gente fala de uma população carcerária, que ela beira a casa dos milhões, a gente precisa entender que essas pessoas, elas estão encarceradas porque o Estado ele não funcionou como ele deveria ter funcionado antes. Porque a gente permitiu, de alguma forma, que aquela pessoa ela tivesse, né, a perspectiva do crime ele ser mais vantajoso do que ela seguir ali, né, pelo caminho ali, né, da correção de atitudes. Então, quando a gente entende isso, e a gente entende que se a gente investir numa educação de qualidade, para aquela pessoa ela ter a perspectiva subjetiva dela de ascensão social, quando a gente permite, né, com que a gente tenha pessoas que estão em profissões reconhecidas, valorizadas, que elas possam ali por meio do esforço próprio, ali das oportunidades que lhes são concedidas, ela trilhar um caminho bom para a família dela, a gente consegue automaticamente já reduzir bastante aqueles problemas que a segurança pública tem que lidar. E aí, eu acho que é muito importante também, para além disso, da gente entender essa cauda longa da política pública, a gente também, né, separar os homens dos meninos, né? A gente chegar lá na ponta da lança, como eu disse, se a gente quer ter uma segurança pública efetiva, esse profissional também ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que estar numa profissão valorizada, ele tem que ter, né, patamares ali de direitos e garantias para que a gente possa atrair para o nosso setor as melhores pessoas que estão ali, né, que têm interesse em trabalhar porque sabe que aquilo ali é uma profissão boa, que a gente vai ser valorizado e reconhecido. Isso é fundamental. As pessoas elas também precisam desse tipo de validação social para a gente poder seguir em frente, para a gente poder mudar aquilo que a gente conversou lá no início, do seu filho, da sua filha, quando ele fala assim, nossa pai, eu quero seguir na carreira de segurança pública, fala assim, vai mesmo, filho, que é uma profissão bacana, você vai ser feliz lá, você vai contribuir para a sociedade e as pessoas elas vão entender isso. Mudar aquela resposta nos parece estar, né, em um conceito de valorização, além de profissional, mas social, né? Nós precisamos introjetar e enraigar isso numa cultura onde o prestador do serviço público ele faz parte do público. Com certeza, gente. E assim, as nossas carreiras, Leandro, uma coisa que é muito importante a gente citar aqui, elas estão muito relacionadas ao movimento de ascensão social. Então, geralmente, né, a maior parte, né, das nossas tropas, dos nossos corpos de funcionários administrativos, técnicos, enfim, são de pessoas ali, na carreira pública ela não tem uma peculiaridade, que ela é um dos poucos caminhos, mas das poucas alternativas, que aquela pessoa que ela vem de uma situação em que ela não é privilegiada do ponto de vista de estrutura social, de estrutura financeira, de estrutura familiar, ela pode honestamente galgar o movimento de ascensão social sem depender de favorecimento, sem depender de jeitinho, sem depender de estar num lar ali onde ela já tem, né, todas as facilidades ao dispor dela. Então, assim, a carreira pública é um dos poucos caminhos onde uma pessoa que ela não vem de uma lógica de privilégio, ela consegue abarcar isso. Então, assim, quando a gente fala de valorização da carreira pública, a gente fala sobretudo de possibilitar
com que seja feito um movimento sustentável, um movimento ético, em relação a gente possibilitar melhores condições de vida para as pessoas. Isso também tem que ser pensado. Quando eu estava nas Forças Armadas, quando eu estava na Aeronáutica, eu percebia lá, por exemplo, a situação ali dos alistados, né, dos conscritos. E às vezes era gente que não tinha o que comer direito. Mas por meio de uma oportunidade que foi concedida, a pessoa às vezes consegue transformar a história de gerações da vida dela. Então, assim, quando a gente consegue, por meio, né, dessas políticas públicas, possibilitar com que as pessoas tenham, né, comida, né, no estômago, quando elas conseguem possibilitar que elas tenham, né, saúde ali nas mãos, livro ali nas mãos ali, certamente a gente consegue mudar um pouco dessa lógica. A gente não pode esquecer que a gente está no país onde as desigualdades sociais elas são gigantescas. Enquanto tem gente, né, andando de iate, tem gente passando fome. E não tem problema nenhum você, né, andar de iate, desde que todas as pessoas elas têm direito ao mínimo, que é, né, a pessoa ter acesso a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, que ela tenha uma condição de mobilidade urbana, para que ela tenha uma condição de oportunidade para ela poder trilhar o próprio caminho. Por isso que muitas pessoas falam de meritocracia, não acho que esse seja o melhor discurso, porque quando a gente sai nessa corrida da vida, tem gente que já larga muito lá para trás, tem gente que não tem um mínimo para começar essa corrida. Então deve ser uma preocupação nossa, pelo menos conceder, garantir que todos tenham um mínimo para aí sim eles poderem ter acesso a essas oportunidades. Onde estão no parâmetro nacional, internacional, você que esteve no Japão estudando, cases de sucesso? Ideias que possamos trazer para superar esses obstáculos de um país continental, de estados altamente popularizados, com a característica única e peculiar que o Brasil tem e que Minas Gerais, com mais de 20 milhões de habitantes, possui. Nós precisamos rever arranjos, nós precisamos de mais sinergia, tem muitas pessoas boas, como você disse, de onde buscar inspiração, Pedro, para alcançar este sucesso tão esperado? Em primeiro lugar, entender dentro de uma perspectiva subjetiva que cada cidadão acho que tem que fazer, né, essa autoanálise, que é o seguinte: eu sou parte, se eu não sou parte do problema, pelo menos eu tenho que ser parte da solução. Não adianta a gente, né, quando a gente fala, né, por exemplo, de política, né, quando eu tomei a decisão, né, de me apresentar como pré-candidato, é a mesma coisa de você falar, você também deve ter passado por isso, é basicamente a mesma coisa você falar que você está cometendo um crime, né? Então as pessoas falam o seguinte: nossa, mas não pode mais falar de política. Você vai fazer isso, nossa, mas naquele lugar só tem gente ruim, só tem uma trifusia, só tem arranjo e tal. E, gente, só a única maneira da gente transformar isso, não existe outra maneira, é a gente começar a colocar pessoas boas nesse espaço de poder, pessoas motivadas, preparadas, qualificadas, honestas, comprometidas, não tem outra forma. Então, assim, primeiro a pessoa entender, né, que ela tem nas mãos vários instrumentos para ela poder fazer parte dessa solução. Não só o voto, que é muito importante, mas ela também se integrar mais, dela entender, né, que dentro ali, né, do nível ali de participação dela, ela pode se envolver, né, com a associação de bairro dela, ela pode ali, né, ter uma cobrança em relação a fazer uma cobrança para ter um serviço público mais efetivo, ela pode participar disso de diversas formas. Então, primeira coisa, e isso, né, você perguntou sobre os cases, eu vi isso muito no Japão. Boa. Aqui no Brasil, a gente entende a coisa pública como aquela coisa de que ninguém é dono. De que eu chego ali na praça, eu jogo lixo no chão, eu uso isso daqui de qualquer forma, porque isso daqui não tem dono, é coisa pública. Nos países que têm, né, um nível de desenvolvimento social maior, a gente percebe o seguinte, que coisa pública é aquilo que todos são donos. E se todos são donos, todos devem cuidar daquilo dali. Eu vi lá no Japão uma cena que ela me impressionou bastante, que foi a seguinte: eu ficava dentro de um campus da Universidade de Yamaguchi, numa cidade que se chama Ube. E aí, né, a gente ficava dentro daquele campus, e teve um dia que eu estava voltando para o meu prédio, e aí eu vi uma pessoa que ela estava saindo da faculdade, ela parou, isso parece uma fábula, mas isso é verdade, ela parou o carro dela, tinha uma árvore no canteiro central da faculdade, que estava um pouco ressecada ali, ela pegou, comprou uma água e foi regar aquela planta. Uma planta, que é uma planta que estava dentro do campus da faculdade, que não era uma planta diretamente dela, mas porque ela entende o seguinte: olha, isso daqui
também é o meu espaço de convivência. Eu também quero desfrutar de um lugar onde eu tenha segurança, bem-estar, qualidade de vida, então também vou ajudar a cuidar. Então acho que a primeira coisa é a gente entender isso, a gente tem esse movimento de mudança, que a gente precisa ocupar os espaços que hoje estão restritos a essas pessoas que não entendem, que não compreendem os nossos interesses, que estão ali só por interesses egoísticos, por pessoas comuns, como a gente, como, né, o nosso público que está assistindo. E, em segundo lugar, a gente entender que problemas complexos precisam de soluções complexas. Enquanto a gente achar, né, nessa ideia de salvadores da pátria, de não compreender como que funciona o nosso sistema, né, legal, político, a gente não vai conseguir avançar nisso. O que eu observo, e aqui não vou entrar, né, em questão partidária, nem ideológica, mas, por exemplo, a gente está próximo, né, de um momento de eleições onde as pessoas elas ficam completamente concentradas nas eleições majoritárias, nas eleições principalmente a presidente. Como se o presidente, seja lá quem for a pessoa eleita, resolvesse a situação sozinha, sendo que a maior parte das questões que elas impactam diretamente na vida da população são questões que são decididas no Congresso e nas assembleias e as pessoas simplesmente não se envolvem com isso. Então, assim, o que eu acho que existe é uma cortina de fumaça que as pessoas se preocupam muito com aquilo que não merece tanto da nossa atenção e aquilo que está acontecendo todos os dias, a gente acaba sendo refém de uma política que não funciona para a gente, principalmente porque a gente acaba se concentrando, né, naquelas outras questões. A gente precisa entender o que realmente importa, voltar os nossos olhos para isso e participar efetivamente. A gente só consegue resolver o problema quando a gente entende que a gente também é pai, a gente também é mãe daquele problema ali. Quando a gente vira essa chave, certamente a gente consegue ali, né, a exemplo de outros países, onde essa participação, esse exercício da cidadania é um exercício mais direto. Acho que a gente consegue estar mais próximo de uma democracia efetiva, de um Brasil que a gente quer, que a gente sonha. Falando de democracia efetiva, polarização política, cortina de fumaça ou problema a ser enfrentado socialmente? Olha, acho que a gente tem as duas situações. A gente chegou a um ponto no Brasil onde a gente usa toda a parte da nossa pouca energia política para descobrir quem tem razão, quem não tem razão. Política, a gente, não é briga de torcida, ou então não deveria ser no Brasil. Política é a construção por meio do diálogo. É a gente, de forma técnica, de forma responsável, de forma cidadã, a gente pegar quais são os problemas reais vividos pela população e tentar resolver isso. Né? Se quem deve ser eleito, né, para muito candidato A, candidato B, X, Y, a gente precisa pensar o seguinte: como que a gente vai resolver o problema da fome no Brasil? Como que a gente vai resolver o problema do seu filho, que você tem que pagar uma escola particular para ele, porque se você mandá-lo para uma escola pública, ele não vai ter uma educação de tanta qualidade? Como que a gente vai resolver o problema da pessoa que ela está na fila ali do hospital, esperando uma cirurgia, e às vezes ela tem que morrer nessa fila, porque a gente não tem uma estrutura, a gente não tem uma quantidade de profissionais adequados para que ela receba o atendimento, né, no tempo devido, de forma tempestiva. Então é principalmente sobre isso. E aí quando eu vejo esse movimento de polarização, eu acho isso até uma crueldade com esses problemas reais que precisam ser resolvidos, porque enquanto o pessoal fica decidindo se lado A ou B ou tá certo, é gente que está continuando passando fome, é gente que está morrendo nos hospitais, é gente que precisa ficar esperando 2 horas por um transporte público, porque o transporte público ele não é gerenciado da maneira como deveria. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender realmente que, para muito além, né, de questões, né, se é direita, se é esquerda, a gente precisa lembrar que só existe um lado, que é o lado das pessoas. E é o lado, sobretudo, daquela pessoa que precisa, entendeu? O Estado, ele existe, gente, não é por um acaso. É porque existem pessoas que precisam de soluções, de estruturas, para que as necessidades básicas dela sejam atendidas. A gente não está pedindo muito. A gente querer, né, que a gente não seja assaltado, a gente querer desfrutar, né, de uma saúde boa, de uma educação pública, é o mínimo que a gente precisa para a gente poder viver a nossa vida. Então, e um principal problema que eu vejo nisso, que aí está relacionado, né, para além do problema social, a questão de cortina de fumaça, é que, infelizmente, se tornou muito vantajoso para esses players, né, para esses jogadores políticos,
eles adotarem os posicionamentos do extremo. Porque hoje em dia o que dá audiência, o que dá like, o que as pessoas prestam atenção é naquela questão do ataque, da briga, da discussão. E se isso resolvesse algum problema, esses problemas reais das pessoas que eu acabei de citar, tudo bem, mas o problema é que não resolve. Então a gente tem uma espetacularização. Acabou que a política ela virou um grande show onde as pessoas ali, elas acabam encontrando entretenimento, de fulano brigando, gritando, fazendo ali determinada bravata, enquanto os problemas não são resolvidos. Então a gente entender que essa forma de política polarizada, ela não é efetiva, ela não constrói nada. Muito pelo contrário, ela distancia as pessoas, são pais brigados com seus filhos, o pessoal não consegue passar um Natal junto, porque você votou em A, eu votei em B, e aquilo dali vira uma grande guerra. Então assim, a gente precisa parar para pensar que nessa forma de polarização não há forma do Brasil ele crescer de uma maneira sustentável, de uma maneira harmônica. Enquanto a gente estivesse degladiando, né, nesses campos ideológicos da discussão, vai sobrar muita pouca energia para a gente poder olhar para aquelas pessoas e para aqueles problemas que eles merecem ser tratados com toda a dedicação. Muito grito, pouca solução. Nesse aspecto, né, trazendo esse viés político, este ano a grande novidade que sacudiu aí os bastidores da segurança pública e também tornou notícia, teremos Pedro Aihara, pré-candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Quando foi essa virada? E parabéns pela coragem. E o que você pensa dessa sua caminhada, além de tudo que você já disse até aqui? É como você bem falou, né, Leandro? E você também, né, vai estar nessa caminhada aí no âmbito estadual. É sobretudo uma decisão de muita coragem. Talvez não, com certeza a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Por quê? As pessoas elas falam como a maioria das pessoas infelizmente escolhe a política por projetos pessoais de poder. E aí eu falo com a seguinte questão com as pessoas: se fosse por uma perspectiva pessoal, eu não teria entrado na política. Sabe por quê, gente? Eu sou um servidor concursado, com 13 anos de serviço público, com uma perspectiva, com um plano de carreira bastante atrativo, com todos os meus direitos e garantias, né, eles resguardados. E aí, para mim, seria muito mais cômodo eu estar ali naquele local onde eu já consolidei o meu nome, onde eu faço um serviço de qualidade, onde eu gosto do que eu faço, do que eu me lançar num desafio em que eu sei que eu vou tomar pedrada o tempo todo, em que vão haver vários questionamentos sobre a minha ética, sobre a minha integridade, que vão existir mentiras, calúnias que vão ser construídas. Mas por que eu tomei essa decisão? Porque quando eu escolhi estar no Corpo de Bombeiros, eu fiz isso de forma muito sincera, de forma muito genuína, porque eu queria ajudar pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. A gente acabou de falar aqui da minha trajetória, eu fiz direito, eu poderia seguir por uma carreira de advocacia, por uma carreira jurídica, etc. Escolhi o Corpo de Bombeiros, mesmo tendo sido aprovado em outros concursos, tendo outros convites, outras oportunidades, tanto antes quanto durante o Corpo de Bombeiros, como opção genuína em querer ajudar a vida das pessoas. Quando a gente fala sobre trabalho, é sobre a gente pagar as contas, os boletos no final do mês, mas é principalmente também sobre você fazer uma coisa que faz sentido para você e para suas convicções. E aí, quando eu escolhi o Corpo de Bombeiros e a carreira pública, eu fiz isso porque eu queria ajudar as pessoas. Quando eu percebi que no campo político a gente consegue ajudar muito mais pessoas e a gente precisa, sobretudo no momento que a gente experimenta, de gente que tem esse sentimento, que você coloca as pessoas em primeiro lugar e não seus interesses. Porque quando você vai se apresentar para uma caminhada política, as pessoas elas ficam o tempo todo pensando o seguinte: primeiro em ser eleitos, depois em serem reeleitos. E aí, às vezes, em cima disso, elas fazem qualquer tipo de escolha, vendem os seus próprios valores. E eu, quando eu entrei nessa caminhada, eu falei assim: gente, eu sou feliz fazendo o que eu faço. E qual que é a importância disso? Porque a política ela é uma ideia importante, mas ela é encarada com a seriedade, com a tranquilidade, de saber que aquilo dali não é um projeto pessoal. Então eu não vou passar por cima do meu valor para poder fazer alguma coisa que seja conveniente para o grupo A ou B. Eu vou de acordo com a minha convicção, com aquilo que eu tenho enquanto norte para a minha vida. E aí eu acho que quando você tem essa tranquilidade, essa serenidade, você consegue saber que você sempre vai ser fiel a você mesmo, que é o que é mais importante. Então foi uma decisão muito difícil. E principalmente para a gente que trabalha na iniciativa pública, que a gente vê na ponta da lança o que a falta de uma política pública faz, você tem que ser uma pessoa muito ordinária,
você tem que ser uma pessoa muito antiética mesmo, para você não se lembrar disso na hora que você está lá na frente. Eu já vi, gente, pessoas morrendo na minha mão. Isso não é força de expressão, isso é literal. Por uma política pública que não funcionou. Eu já tive que levar a gente, já fui fazer atendimento em comunidades aqui dentro de Belo Horizonte, do nosso lado aqui, de gente que não tinha o que comer naquele dia. E se você, às vezes as pessoas elas se perdem nos gabinetes ali, esquecem da vida real, da vida como ela é, eu acho que é nesse momento que elas acabam ali se desvirtuando. Mas pra gente que realmente viu aquilo dali com os nossos próprios olhos, que acompanhou aquilo de perto, você entende que para muito mais de um chamado, é uma obrigação você tentar mudar isso. Eu não acredito na Andorinha sozinho não faz um verão, eu não acredito em Salvadores da Pátria, mas eu acredito muito no trabalho de pessoas comprometidas, trabalho de pessoas sérias, que estão ali por propósitos que são nobres e no poder de transformação disso. A gente só vai começar a mudar esse Brasil quando pessoas sérias, éticas, envolvidas, elas falam assim, gente, o problema também é meu, e se for preciso ir para a política, a gente vai para a política, se for preciso ir para outro lugar, a gente vai para outro lugar, mas a gente tem que ocupar esses espaços que são espaços de transformação. Eu, como bombeiro, ajudo a transformar a vida de várias pessoas, sim. E se eu tenho a possibilidade de ir para um âmbito, de ir para um patamar onde eu consiga alcançar mais pessoas, eu acho que é muito legítimo, acho que é muito real eu atender esse chamado. A minha vida, Leandro, eu só tive a oportunidade de estar onde eu estou, de fazer esse pequeno movimento de ascensão social, de estar, né, às vezes, no local onde eu tenho um lugar melhor para morar, onde eu tenho acesso, ali, às vezes, né, a ter um carro, não depender do transporte público, de poder ali, ter um salário que me permite fazer certas coisas, também permite eu fornecer para minha família uma condição um pouco melhor, porque eu fui privilegiado no seguinte sentido, de ter oportunidades do Estado funcionando. O que são oportunidades do Estado funcionando? Eu estudei a vida toda em escolas e instituições públicas, mas instituições públicas de excelência que me permitiram ter, por exemplo, uma bagagem de conhecimentos para eu ser aprovado num concurso. Porque hoje, se uma criança de uma comunidade, ela sonha em ser bombeiro, isso é muito pesado a gente falar, mas é real. Ela, infelizmente, é bem provável que ela não consiga se tornar, porque, às vezes, pela questão da educação, da estrutura que ela vai ter, ela não vai ter condições de poder ser aprovada no concurso. Isso é muito cruel, gente, isso é muito sério. Como é que a gente vai falar de meritocracia se uma pessoa que sonha legitimamente, que se esforça, ela não vai ter a mesma condição que você? E eu tive a oportunidade de transformar a minha vida porque eu tive, por exemplo, né, principalmente acesso a uma educação pública de qualidade, consegui me qualificar de uma maneira que me preparasse para essas oportunidades. Exato. Porque oportunidade, sem você ter condições, sem você ter preparação, não adianta nada. E eu acho muito legítimo que eu queira que outras pessoas, elas também tenham essas oportunidades. Então, assim, mesmo sabendo que é uma jornada muito difícil, é muita porrada, principalmente para quem tem valor, para quem tem ética, todo dia é uma proposta absurda que o pessoal me faz. E quantas vezes eu tenho que me levantar da mesa e, às vezes, fazer uma coisa que todo mundo faz nessa caminhada da candidatura, mas principalmente para eu poder falar o seguinte, olha, eu todos os dias eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, sabendo que eu estou sendo fiel a mim, sabendo que eu estou sendo fiel às pessoas que confiaram, que estão confiando em mim. Eu acho que essa tranquilidade, esse jeito certo de fazer a política é o jeito mais difícil, mas é o único jeito da gente ter um resultado efetivo e da gente conseguir ter essa tranquilidade de saber que a gente está sendo leal àquilo que a gente acredita. Pedro, você é considerado por muitos um verdadeiro mídia social. E as redes sociais podem recepcionar todas essas propostas, mas também te devolve uma avalanche de perguntas, críticas. Como que é a sua relação com esse ambiente hoje já consolidado nas nossas relações? E como que surgiu essa evolução e o que você espera das redes sociais agora mudando, né? Era o Pedro porta-voz do Corpo de Bombeiros, que tem suas postagens e agora virão também sugestões, propostas, e é um canal aberto, né? Eu acho o seguinte, gente, hoje a gente trabalha, né, na era da informação, tudo está ali, né, ao alcance de um clique, à distância de um clique. E, naturalmente, num universo tão diverso quanto o nosso, com pessoas com histórias, com construções tão diferentes, é natural e saudável a divergência de opiniões. Ninguém é obrigado a concordar com nada, nem comigo, nem com você. Mas eu acho que todo mundo
deveria, pelo menos, ser obrigado a respeitar o espaço do outro. Quando a gente se coloca numa caminhada política, a gente vai ter pessoas que não vão entender o nosso propósito, que vão achar que a gente é oportunista, que a gente está querendo ali um projeto pessoal de poder, que a gente está querendo aquilo ali por uma questão de vaidade, porque são pessoas que não tiveram a oportunidade de te conhecer, de saber realmente com a sua história, de saber os seus valores. Então, assim, né, nem Jesus, que independente de religião, né, foi talvez o maior líder que a gente já teve aqui na Terra, nem ele agradou a todo mundo. Mas ele sempre, apesar de todos esses ataques, ele sempre pregou, né, um discurso de respeito, de consideração ao próximo. Quando a gente está na rede social, que a gente coloca a nossa vida ali, as nossas ideias, sim, certamente vai ter gente que vai se sentir contemplada, abrangida por isso. Certamente vão ter pessoas que não vão compreender aquilo dali, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente sempre conseguir manter o respeito. E também conseguir manter a compreensão de que tem gente que não entende uma linguagem do cuidado, do respeito ao próximo, do amor. Cada um está num patamar evolutivo muito diferente. Isso é uma questão muito natural. Mas tem um discurso que o Roosevelt ele fez, né, na Universidade de Sorbonne, que para mim foi muito forte, que ele fala sobre o seguinte, que a vida é do homem que está na arena, que muitas vezes, né, ele conhece, né, o sabor da derrota, do sangue, da tristeza, mas ele também conhece, né, o valor, né, e o sabor da vitória, de fazer, né, aquilo dali pelos outros. E eu, durante toda a minha vida, eu sempre tomei decisões que elas me permitissem estar confortáveis com os meus princípios, com os meus valores, com o meu ideal. E eu sei que quando a gente vai para uma rede social, tem muito hater, tem muita gente ali que vai bater na gente, tem muita gente que vai ser injusta, né? Porque o problema não é a crítica, é aquela crítica que é injusta, né? Eu, por exemplo, né? A gente acabou de falar aqui da minha formação acadêmica, quando saiu essa notícia de pré-candidato, o pessoal falando assim, nossa, mas esse cara só sabe ser bombeiro, nem tem formação para isso, mas a pessoa não sabe que você ficou anos ali estudando, especializando em gestão pública, não sabe que você ficou ali numa escola de formação política, que você se preocupou em entender, ouvir as pessoas, qualificar, as pessoas não sabem disso. Muitas vezes, né, esses juízes de internet, eles têm ali, né, aquela crítica rasa, aquela crítica que é superficial, porque é muito mais fácil você criticar aquilo que você não conhece. Mas o que é difícil é a gente odiar de perto. O que é odiar de perto? É muito difícil essas pessoas elas chegarem aqui e se colocarem para o debate, elas serem essas pessoas na arena, conhecerem a nossa história, as nossas propostas, os nossos ideais, e ainda assim elas terem a coragem de falar assim, não, eu vou te desrespeitar, eu vou te odiar, você é uma pessoa péssima. É muito difícil quando você realmente se coloca ali de uma forma genuína e franca e a outra pessoa permite essa aproximação, ela pode até não concordar com suas ideias, mas para que ela te odeie, para que ela tenha um discurso de intolerância. Então, assim, eu entendo que vai existir sempre essa questão do discurso de ódio, da intolerância, mas eu acho que não existe proteção maior do que a gente viver a nossa própria verdade. Nossa. Quando eu escuto ali um absurdo ali na rede social, ali, eu fico muito tranquilo, porque eu leio aquilo dali e eu penso o seguinte, olha, essa pessoa pode achar isso, mas eu sei que aquilo dali não é verdade. Diferente seria se ela fizesse uma crítica e aquilo dali realmente me consumisse, porque eu sei que lá no fundo aquilo dali é verdade, que aquilo dali se conecta. Mas quando você sabe que aquilo dali é uma coisa, né, completamente despropositada, você tem a tranquilidade ali de poder traçar a sua trajetória sempre, né, sendo leal a você mesmo e às pessoas que confiam em você. Acho que essa tranquilidade não tem preço, não tem hater que consiga, né, tirar isso daí de você. Exatamente. Qual projeção do Pedro Aihara, pré-candidato a deputado federal, para as eleições de 2022? Olha, a projeção é a seguinte, é ser esse homem na arena aí, apresentar as propostas, fazer isso de forma ética e responsável, né, fatalmente, né, sabendo que vou ter questionamentos, vou tomar porrada, vou ter críticas infundadas, mas uma pessoa que genuinamente está ali para tentar melhorar a vida das pessoas, para tentar valorizar esse servidor da segurança pública que a gente falou, para tentar ajudar a resolver esse problema dos desastres que são provocados muitas vezes pela falta de uma infraestrutura, pela falta de uma articulação política, para ajudar pessoas a terem mais acesso a essa educação transformadora que a gente falou aqui. Então é essa pessoa, uma pessoa que se preparou, uma pessoa que está qualificada tecnicamente, que está sobretudo, né, com o coração preparado para tudo isso, né, de forma muito plena. E a minha projeção é, de alguma forma,
informação, eu conseguir me conectar à verdade que as pessoas também têm dentro de si. Tem muito, nosso estado é um estado maravilhoso, tem muito mineiro que quer genuinamente que o nosso estado melhore, que a gente tenha mais oportunidades, e eu vou me apresentar como eu sou. Então, assim, não vou entrar num personagem, não vou entrar num discurso aqui de soltar, fazendo bravata, briga, polêmica para ter mídia aqui, porque esse não é o Pedro. Eu vou apresentar a minha verdade. Eu espero sinceramente que essa verdade possa se conectar à verdade desses mineiros que querem o nosso estado, a nossa população crescendo, sendo bem atendidos, e que isso possa se reverter, né, numa quantidade ali, né, de votos que permita eu ocupar, né, esses espaços ali, né, de discussão parlamentar, uma quantidade de votos que me permita representar legitimamente o interesse de cada mineiro, de cada mineira. Pedro, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria te propor um bate-bola. Claro. Vou mandar uma palavra, você abre o coração e diz o que ela significa para você. Com certeza. Gestão. Comprometimento e preparação técnica. Planejamento. Base da política pública. Segurança. Direito fundamental e obrigação de toda a sociedade. Integração. Necessidade urgente e muitas vezes uma situação que ela acaba sendo desmerecida pelos políticos. Transformação. Transformação é um sentimento que está movendo todos nós. Política. Política é a única forma genuína da gente transformar a vida das pessoas. Queria te agradecer muito por ter vindo, por estar conosco aqui no Conexão Segurança. Dizer que foi muito bom esse bate-papo. Volte sempre. Já deixo um convite aqui para retornar pós as eleições. Com certeza. Para dizer da experiência como um todo, dos seus resultados e das suas perspectivas para, enfim, iniciar o seu mandato como nosso representante em Brasília. Suas considerações finais, Pedro? Olha, primeiro agradecer o convite, o espaço, Leandro. Você é uma pessoa que eu confio, não só enquanto pessoa, mas uma pessoa que eu confio no trabalho, que também está nessa jornada e que também é merecedor, é digno da confiança das pessoas. E o que a gente quer realmente, como eu disse, é que a gente passe a ter um ambiente político repleto de pessoas do bem, pessoas que entendem os problemas das pessoas. E a minha consideração final é principalmente você que está nos acompanhando, você possa saber que esse Pedro que ele se apresentou aqui para você, que ele expôs, né, as suas ideias, esse é o Pedro de verdade. Eu não tenho personagem, não tenho discurso pronto, não tenho, né, nada ali que foi preparado, que foi treinado. O que eu falo aqui com você, o que eu falo ali olhando também para o nosso público, é realmente aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo, que é uma possibilidade de mudança para o nosso Brasil. E no que depender do meu esforço, da minha coragem, da minha ousadia, do meu compromisso, vocês podem ter a certeza que vocês terão sempre uma pessoa que vai estar do lado das pessoas e não do lado dos interesses escusos e não do lado, né, do ajuste, do jeitinho. Não é isso, né, que está relacionado à minha história, não está isso relacionado aos meus valores, né, familiares, aos meus valores cristãos, aos meus valores, né, que eu tive por meio de todos esses processos de educação. Então, assim, vocês possam ter a certeza que esse bate-papo aqui foi de uma pessoa, de um mineiro, de um cidadão assim como você, né, de uma pessoa que está genuinamente imbuída de tentar melhorar algumas coisas. Então que a gente possa somar cada vez mais nesse time do bem e quem sabe daqui a alguns anos, quando eu voltar aqui ou daqui a alguns meses, a gente já possa estar falando de uma perspectiva, de um cenário melhor, que no final acho que é tudo isso que a gente quer, né? A gente sempre tem aquele sonho genuíno da gente poder deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, mas também para nós mesmos, né, um Brasil, uma Minas Gerais, cidades melhores para a gente poder viver. Dias melhores. Com certeza, e dias melhores virão. Obrigado, Leandro. Eu falei com Pedro Aihara, tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, altamente capacitado, até contou tudo aqui. Então corre lá no canal, se inscreve, ativa o sino e compartilha com todo mundo. Vem com a gente. Valeu, gente. Obrigado.